Esse é o Dois Palitos Podcast. Eu sou o Gabriel Matos e junto com o meu colega barra sócio Thiago Stumpf Marcelino, nós decidimos criar esse podcast para conversar sobre coisas aleatórias, mas provavelmente a maioria dos assuntos serão envolvendo cinema e anime, que são uma das coisas que a gente mais gosta de conversar sobre. No episódio de hoje, no primeiro episódio, a ideia era falar sobre webtoons, mas como toda conversa entre amigos, a gente acabou desviando um pouco do assunto durante o programa, mas eu acho que vale a pena ainda. Afinal, a ideia desse podcast é ser só mais uma conversa entre amigos. Então, eu espero que vocês gostem. Fiquem aí com o episódio de hoje. Obrigado. Eu queria falar muito sobre o webtoon, e eu só falo sobre o webtoon com uma pessoa. Agora duas, que eu tenho o Marcos também, que é meu amigo que lê. Mas é um bagulho que é muito fácil de tu comprar ideia, porque principalmente tu que gosta de cinema, estuda cinema, né, tu vai saber dizer assim, geralmente o que faz uma história boa é um bom roteiro, na grande maioria das vezes, né, tem histórias que o roteiro depende mais do personagem, tem histórias que depende mais sabe quando tem um objeto que eu tem um nome pra isso? Tá, é que assim... MacGuffin, sabe quando tem um MacGuffin? Que é o objeto que a história gira em torno dele e tal. Mas o webtoon tem uma coisa que eu demorei pra entender por que eu gostava tanto, sendo que é ruim. Porque é bom deixar isso claro na sua grande maioria. Tirando raríssimas exceções como Tower of God, que tem um ótimo roteiro, uma ótima história e tal. Tá, acho que antes de falar, explicar bem o que é isso, porque... Tipo, tá, o que é o webtoon. É, porque eu tava entrando. Já tava indo tipo, já e eu não... Tipo assim, ó, tem quadrinho normal, um HQ. Aí tem o mangá, que é quadrinho japonês em preto e branco e tal. As histórias geralmente são mais diferenciadas. O pessoal já meio que sabe já. E tal. E, na minha visão, inclusive, eu tenho amigos que discordam, mas eu acho que o mangá, ele dá uma liberdade maior, geralmente, pra um artista desenhar, porque o quadrinho, o HQ de super-herói americano, ele é meio engessado em algumas questões. É que assim, eu acho que uma coisa que difere bastante o mangá do quadrinho americano é que no mangá, o cara que escreve é o cara que desenha, tá ligado? E sim, ele tem uma liberdade. Quase sempre. Ele já pensa, eu acho que num todo, como vai funcionar. Enquanto geralmente nas HQs ter uma produtora, né? E aí eles contratam alguns roteiristas. Recebe um roteiro e aí, tipo, o roteirista tem um desenhista e já tem um tema antes e tal. Tem todo o bagulho. E o mangá, ele tem uma liberdade maior que é tipo assim, ó, é um cara, ele fez tudo, ele levou lá na editora e falou assim, olha, minha ideia é essa, posso publicar? A editora tá, é boa, vamos publicar. E é tudo da mente de uma ou no máximo duas pessoas. E aí nisso, geralmente tem mais liberdade no universo de um mangá. Surgindo os smartphones, né, que os jovens usam, surgiu um novo tipo de história em quadrinho que ficou muito popular primeiro na Coreia, que foi a webtoon, né, os manhwas, que hoje a gente popularizou como webtoon, que o estilo de ler deles já é feito pra tela do celular, tu lê ele rolando né, tu vai subindo a tela, vai descendo ali a história, e tu já lê nesse formato, tu não precisa ter um formato. Tipo, o mangá tu vai ter que geralmente botar o celular de lado, tu vai ter que dar zoom, diminuir, aumentar, porque ele é um formato pra ler no papel, ele não é pra ler no celular, tá ligado? E a webtoon não, ela já é, o formato dela já é pra te ler numa tela de celular ou de tablet, enfim. Tanto que é ruim de ler no computador, eu não leio essas coisas no computador, eu tento ler, mas não dá, porque a imagem... ele é planejado pra smartphone direto. Exatamente, a imagem tem uma qualidade tão boa, mas o formato não é compatível, então fica uma... Tu pega só uma tarja da história que tu tá lendo. Eu tenho que dar zoom, tenho que diminuir o zoom se eu vou ler no computador, e é bem ruim. Então eu leio só no celular. E essas histórias, só que essas histórias ficaram muito populares, assim. Muito, tipo, estourou mais do que o Isekai no mangá. Tipo, histórias de Isekai, pra quem é muito otaku, sabe que Isekai, tipo, todo mundo faz Isekai. Tudo é Isekai, tudo é novel de Isekai. Isekai virou piada fazer Isekai que faz piada com o Isekai, tá ligado? De tanto que tem. Então, o que é Isekai? Isekai é trocar de mundo. É tipo, puta, morri nesse mundo, vim pra outro. Fiquei preso no mundo de RPG. Isso tem várias histórias assim. Pra caralho. Tipo, sim. Light novel, mangá e anime. Muito. A webtoon, ela viralizou, só que ela viralizou na região Ásia, não foi só Japão. Então, tipo, do nada, muita gente começou a consumir. Muita gente. Pegou bastante na China e na China Tailândia pra caralho. ali?
Se pegou na China, exato, pegou meio China, mundo, né? Foi. E aí, eu comecei a ler muitas. Eu comecei a ler com Tower of God muito tempo atrás, antes de dar esse boom, porque um amigo meu falou pra mim lê essas duas aqui. Aí era Tower of God e God of High School, que inclusive as duas ganharam anime recentemente. Mas eu li elas em 2011, 2012. Eu comecei a ler as duas. Vai fazer 10 anos. Caralho, vai fazer 10 anos que eu comecei a ler. E aí eu li só God of High School, comecei a ler Tower of God, achei chato. E aí um outro amigo nosso, né, que é o Judá, falou, é muito bom. Tower of God é a melhor coisa que eu já vi na minha vida ler. E ele ficou me enchendo meu saco mais de um ano até que eu peguei e li. E como eu tinha dito, é muito chato no início, mas porque ele tem uma história, a parte 1 é 80 capítulos. E ela é a parte 1, na verdade, não é nenhuma parte 1, ela é um grande prólogo. Tipo, isso aqui é o que tu vai construir isso aqui, presta atenção nisso aqui, porque a gente nunca mais vai te explicar essas coisas. Isso aqui é toda a introdução que tu precisa pro resto da história, que agora vai seguir num outro ritmo. Uhum. E aí, quando entra nessa segunda parte, puta que pariu, tu entende que era muito necessário tu passar por aquele início. Isso é Tower of God. Eu tô tergiversando porque, na verdade, não tem nada a ver com o que eu vou falar. Mas, enfim, eram histórias muito... são histórias... Tower of God é uma história muito boa. E isso meio que tira ela dessa categoria de webtoon, porque ela tem um roteiro bom, ela tem bons personagens, ela tem uma boa construção de mundo, ela tem quase tudo nela, é muito bom. Agora entramos em webtoons normais. Que surgiram depois, na verdade. Tipo, sei lá, há uns 5 anos atrás começaram a surgir histórias de cultivação, que na China é muito comum, e a Coreia também começou a gostar muito disso. Tem aquelas histórias dos caras que treinam arte marcial e cultivam o ki interno pra ficar cada vez mais forte, quanto mais tu cultiva, mais poderoso tu fica e tal. E essas histórias foi onde eu comecei a ler, foi onde eu comecei a entender o apelo da Webtoon. Que é o quê? O Webtoon, toda a história é igual. Ela é absolutamente igual, assim, tipo assim, ó, tu tem algumas variações, vamos dizer, tu tem categorias X, e tu divide entre elas, tipo assim, vamos dizer, tu tem jogo, cultivação e o Isekai, tu trocar de mundo, tu sair do mundo que tu tá pra outro mundo. E aí tu tem o cara que voltou no tempo, o cara que voltou no tempo... Todas as histórias giram nesse tipo de formato, assim. Isso. Exato, é tipo, tem o cara que voltou no tempo pra se vingar, o cara que tem um bug no bagulho e ele consegue usar uma coisa que mais ninguém consegue, por isso ele é muito foda, né? E o cara que tem o conhecimento de outro mundo que vai mudar o mundo que ele tá. E aí tu intercala entre essas. Então, tipo, tem o cara que voltou no tempo e tá no mundo de jogo, e ele conhece a história do jogo desde o início. Tem o cara que é cultivador e voltou no tempo. Tem o cara que é um cultivador e tá no mundo de magia. Entendeu? Tipo, os 3 tipos de cada lado vão se intercalando. E é isso, tá ligado? Todas elas, deve ter 200 webtoons, elas trocam nesses sistemas. Só que por que ela é tão divertida? Porque ela tem bons personagens. A webtoon, se tu para pra pensar no mundo que tem nela, tu não vai continuar vendo. Porque é ruim. Não tem construção, as coisas são muito fáceis e tal. Só que tu tem um personagem carismático. Tu tem um cara que fala uma coisa engraçada e dá um porradão. E aí tu acha, ai, que legal o que ele fez. E meio que tu esquece o resto, tá ligado? Tipo, ela é uma história pra consumir muito fácil. Eu li, teve uma semana no final desse ano, que eu devo ter lido umas 3 webtoons, uma atrás da outra. Todas elas tinham pelo menos 150 capítulos. A menor tinha 150, a maior tinha mais de 400. Eu sentei e li tudo, porque ela é rápida. Consome de uma maneira que tu nem sente, tá ligado? Tu não tem que te comprometer com um personagem, com um enredo. Tu não tem que te comprometer a lembrar que tem, sei lá, tem um personagem tal, que tem ligação com o personagem tal, que vai fazer tal coisa. Não! A história é literalmente o que tá acontecendo agora na tua frente. Tá. Não tem uma trama maior por trás. Entende? Não tem o depois, não tem o antes, tem só o agora. Não tem aquele desenvolvimento que tu pensa em arcos e tu vai planejando os personagens. Não! Então é fácil, é digerível, é muito digerível, tá ligado? Ao mesmo tempo que é fácil de tu achar coisas muito ruins. Coisas que... Eu tenho uma história que eu não lembro agora nem o nome direito, mas eu já falei pra 2 pessoas isso, que assim, ó, eu li ela, o início, tipo, eu li uns 15, 14 capítulos, e ela é nojenta de tão ruim, assim. Credo. Tipo... Tu lê e pensa assim, eu não acredito que alguém teve a coragem de pegar
todos os clichês que já tinha do que tá fazendo sucesso, porque tem histórias que já estão fazendo tipo, muito sucesso. Durante um tempo foi Tower of God, hoje em dia é Solo Leveling, é a mais famosa. Alguém pegou, tipo, nossa, eu vou pegar um Solo Leveling e eu vou espremer e fazer um churumezinho, assim, um caldo de churume dela. Eu vou só fingir que é original, mas não é. E o cara fez isso, só que de um jeito tão tosco. E tem várias assim, que eu nem chego perto. Essa eu li, e aí eu, tipo, nossa, é muito ruim. Mas meio que tu consegue reconhecer, É tipo se o One Punch Man fosse totalmente feito de qualquer jeito. Tipo, foda-se, junta-se toda a cultura tipo, do mangá japonesa, assim, põe tudo junto, só pra ver o que vai dar. Pra mim isso é Black Clover, isso tem nome, mas vamos deixar isso pra outro programa. Mas vamos deixar isso, não vamos queimar a pauta, né? Mas, tipo, cara, só que é um bagulho assim, e aí eu não sei dizer porquê, mas te pega de uma maneira que tu não consegue parar. Tu vai, quando tu... hoje... meio que não acaba nunca as webtoons que eu tô lendo. Eu tô lendo, tipo, muitas, muito variadas. Porque, tipo assim, tem outras ramificações além do que eu falei, tem outros tipos de historinha e tal. Mas as principais é sempre a mesma coisa. E sempre vai ter mais alguma que eu vou querer ler. Eu não sei o que acontece. Entende? É meio que um vício, assim. Ele te suga. E aí tu não consegue parar, tá ligado? Tá, é a definição das drogas. Exato. Pior é que cara, porque simplesmente tu não para. Tu vai. Quando vê, tu já tá lendo muito, pensa, tá, beleza, terminei essa aqui. Só que aí tu vai ver assim, mas essa aqui teve essa coisa que eu gostei. Será que não tem outras parecidas nisso aqui? Tipo, gostei dessa aqui de cultivar. Qual é as de cultivar que tem? Aí tu vai ver e tu começa a entrar. Meu Deus, é um ciclo. Gostei dessa aqui que o protagonista voltou no tempo. Será que tem outras assim? E aí tu entra numas e tu não sai nunca mais. E eu comecei a fazer um exercício de analisar friamente as histórias ou os personagens. E aí eu comecei a ver, nossa, eu gosto disso aqui, isso aqui é horrível. Tem uma que é uma das minhas favoritas, que é Tomb Raider King. Parece eu vendo aquele anime que eu te falei, que era sobre censura. E o cara, ele tinha um alter ego que ele ficava só de cueca e tal. Ai, como é que é o nome? Caralho, não lembro. Ai, meu Deus. Tá, o Shimoneta. Acho que é. Que não pode mais pornografia no Japão. Tá, eu tô ligado. Eu vi aquilo e achava tão tosco, mas era muito só viciante. Que tu não consegue parar, tá ligado? Tipo, aquela guria que gosta dele lá, presidente do conselho, aquilo ali é ridículo. Nossa, era muito só que tu entra na vibe da mina. Sim, tá ligado? Tipo, mano, a mina faz biscoito com o suco da dela, tá ligado? Não tem. Não tem, tá ligado? Tão errado. Mas o mundo onde as pessoas são todas inocentes, acontece isso. E tipo, eu fui pegar pra ler esse que eu gosto, e eu vi assim, nossa, mano, o personagem principal é um grande de um pau no cu. Tipo, ele é construído como um cara legal e fodão, só que assim, ele escraviza as pessoas ao redor dele pra trabalhar pra ele. Ele transformou a vida de todo mundo que ele conhece e diz amigo no inferno. Ele prendeu uma pessoa numa tumba por 2 meses, tá ligado? Porque essa pessoa não podia morrer, então ele se aproveitou disso e botou a pessoa lá e a pessoa virou uma múmia viva. Tipo aquele cara do Hunter x Hunter lá, que foi pro continente negro, e aí virou imortal e vamos estudar ele. E nunca mais deram nem comida pro cara, deixa ele lá, ele é mortal mesmo, foda-se. E mano, ele é um grande pau no cu, só que ele é muito legal. Então tu esquece dessa parte que ele é um pau no cu, porque ele é cool, ele é engraçado, ele faz coisas foda, ele puxa armas legais do nada. Então tu esquece que ele na verdade é um ser humano horrível e que ele não deveria ser o protagonista de uma história, tá ligado? E as webtoons meio que tem vários desses furos do tipo, se tu parar um segundo e pensar sobre o personagem que tu adora, tu vai ver que ele é um bosta, tá ligado? Só que a webtoon meio que não te dá esse tempo de tu parar pra pensar um segundo. Quando tu vê, tu já acabou, e aí tu já tá gostando e não tem o que fazer. Ai, que horror. E eu acho que isso é porque, o que acontece? Onde é que a webtoon faz sucesso? Na Ásia, né? Na China, Sim. Na Coreia. Que são lugares onde... que é o mesmo fenômeno que explica bem o Isekai. As pessoas vivem muito sobre pressão, sobre estresse.
né? São países que são setados basicamente no você não é especial, você é mais uma engrenagem que faz a máquina funcionar. Sim, são países também super populosos, né? Então, tipo, o cara se destacar tipo, é impossível. É aquela filosofia, prega o que se destaca, leva uma martelada. Então tu tem que estar sempre no teu lugar. Então é muito... Porque é muito consumido em meio adulto, o Webtoon. Né? Não é só adolescente, na verdade. Ela é jovens adultos, a maioria dos que consomem. Uhum. Porque é uma coisa fácil de tu consumir com a ilusão de te colocar no lugar daquele personagem, sabe? Tu te colocar numa saída. O Isekai no Japão foi isso. Se tu conhece um pouco do contexto japonês, fica muito fácil tu entender por que o Isekai fez sucesso. Porque é o sonho de todo adolescente japonês. Morrer ou ser teletransportado no mundo de fantasia, um dia ele é o herói. Esse cara chato e normal, agora eu vou salvar esse mundo. Agora eu tenho acesso a habilidades incríveis. Eu tenho conhecimento que ninguém mais tem, eu vou fazer algo com isso. Isso apela pro sonho, tá ligado? Daquele jovem. E meio que o Webtoon virou isso. É uma coisa que tu tá no trem indo pra casa, tu não pode abrir um livro, tu não pode abrir teu PC, mas tu tá com teu celular na mão. E tu quer ver uma coisa que vai te tirar da tua realidade. Então tu abre uma Webtoon. Mano, essa parada do celular remete muito na faculdade. A professora falava assim, questão de mobile, o X e tal, tipo, todo mundo pensava que o mundo, tipo, a evolução era pro PC e tudo mais. Aí chega, né, tipo, anos 2000 ali, 2010, eu me surpreendi todo mundo pro isso. celular. Tudo se voltou pro celular. Sim, cara. Teve gente que abriu mão do PC, porque o PC antes ele era essencial. Tipo, quando, Sim. Em 2014, até 2015, era essencial tu ter um PC em casa, tinha que ter um computador. E de repente não precisava, porque tinha um computador na palma da tua mão. Sim, porque o que as pessoas mais precisam é comunicação. E aí tem com o WhatsApp, Facebook ali, no celular, acabou. Tipo, porque antes o PC, o PC, tem o Sim, o MSN. O PC era rede social, tá ligado? O MSN, o e-mail, né? Ainda tem e-mail, mas pode usar pelo celular. Mas o e-mail é um bagulho... e o e-mail ele é um bagulho trabalho, né? E-mail não é dia a dia, não é trocar ideia, tá ligado? Uhum. E é tipo, isso aqui que a gente tá fazendo, a gente pode fazer pelo celular se quiser, só porque é melhor pelo computador, mas... Tá ligado? Tipo, a gente tem uma rede de trocar ideia em tempo real. Então, só por que eu vou ter um PC? Se eu não vou usar um PC pra uma coisa específica como eu quero jogar. Então tem que ter um PC. E ainda nem tanto, porque muita coisa, o jovem joga o jogo dele no celular. O que tá bombando, tipo, Fortnite, Free Fire, isso aí é, tipo, celular, tá ligado? Tá, o Fortnite ainda tem o pessoal do PC e tal, mas... Quem tem um celular mais potente joga no celular já. Sim, e nem precisa ser tão potente. Eu conheço meus colegas do trabalho, o pessoal joga. O pessoal tem um celular sucateado pior que o meu e joga essas porra tudo, Free Fire. Eu acho. E eu acho que a Webtoon representa bem isso, é tipo. Uhum. Era isso que eu queria chegar. Tipo, não tem mais aquela questão de ser só responsível, só ser tipo uma coisa feita pro PC que por acaso funciona no celular, no mobile. É um bagulho feito pro mobile. Que é ali que o público vai estar já. Então não tem mais esse caminho. Na maioria das Webtoons, porque assim como aconteceu com o Isekai, a Webtoon já teve o bagulho da piada do cara que lê Webtoon no mundo da Webtoon. E é sempre o mesmo cenário. É um cara no trem. É o cara de pé no trem com o celular. Porque esse é o cenário de quem tá lendo a Webtoon de verdade. Tá ligado? É o cara no trem, é o cara no ônibus, é o cara indo pra casa, só que, tipo, com um fonezinho de ouvido e olhando pro celular ao invés de olhar pra rua. Porque, tipo, nesses lugares tu tem menos violência, então tu consegue andar com o celular na rua, porque pra nós não é uma realidade muito real, né? Sim, com o celular na rua. Mas lá tu consegue, então lá é tipo, mano, as pessoas, sei lá, quem tá sentado no metrô tá sentado com o notebook na mão. Nem sonho eu vou abrir um notebook no ônibus, tá ligado? Então, é muito louco isso, tá ligado? E eu acho interessante isso num ponto onde, por exemplo, eu me tornei um cara muito chato ao longo dos anos em relação à crítica de coisa. Eu já nasci chato, né, então... Eu me tornei, eu não era um cara chato. Tanto que uma das coisas que eu acho que me pegam muito hoje é que tem muita coisa que eu gostava e eu não consigo mais gostar, tá ligado? Ao mesmo tempo que tem muita coisa que eu dei a volta, que eu não achava interessante e fui rever e eu, nossa, isso é legal, isso é bom. E eu é que não tinha pegado aquilo, o que tinha aqui pra mim, tá ligado? Uhum. Então teve ganhos e perdas, mas eu acho que eu tive muito mais perdas porque eu parei de aproveitar muita coisa.
Então, hoje em dia é muito difícil eu conseguir sentar e analisar uma coisa, ver uma coisa sem estar analisando, sem estar pensando sobre ela. O que isso quer dizer? Como está sendo o desenvolvimento do roteiro? Como esses personagens estão desenvolvendo? Eu não consigo só ver uma coisa, eu tenho que analisar ela, tá ligado? Uhum. E isso é muito chato. Cara, desde que eu comecei a estudar mais cinema, assim, é automático já. Sim. Vejo um filme, eu já estudo cinema, olha que porra. Hã? E eu nem estudo cinema, não, pois é uma maldição, assim, depois que tu começa... tipo, tu nem pensa mais, tu tá vendo, tu tá analisando desde o roteiro, desde a escolha do figurino, do cenário, da fotografia, tu começa a olhar tudo de uma vez só, assim, tu não vê mais a história só, tu fica sempre caçando, tá ligado? Meio que é uma maldição. Eu tava vendo um anime recentemente de uma história que eu gosto muito, o anime tá bom, tá lindo, tá super legal, e eu só fiquei encucado com uma cena do anime que eu odiei por um simples fato. A trilha sonora da cena tava errada na minha cabeça. Porque era uma cena importante de ação, a cena tinha um certo ar de mistério, e aí eles escolheram levar a trilha sonora pro lado do mistério. Uhum. Só que tinha uma puta luta emocionante acontecendo. Era pra ser uma trilha de ação. Aquela cena era pra ser construída com ação. Tu te lembra qual que era ou não? Eu lembro, é o anime Fire Force, é uma cena da batalha entre o protagonista e o Joker, um cara lá que tem um tapa-olho, coisa. Deve ser no episódio 3, 4 de Fire Force, assim. E eu lembro que eu fiquei chateado porque a cena é muito boa, muito bem animada, só que a trilha sonora estragou a cena. Teria outro peso se fosse a trilha 100%. Mais pontual. Ali, uma trilha de ação pra aquela cena de ação ficaria muito... Só que, tipo assim, os diretores tinham duas escolhas. Por quê? Porque era uma cena onde o personagem principal encontrava um personagem que trazia um peso pro passado dele, que tem uma história mais triste, tarará. Então, tipo, tinha um peso sentimental mais tenso ou a ação da luta. Mas só que, por mais tenso que seja a atmosfera, é uma luta. Então eu acredito que eles foram pro lado errado. E eu fiquei tipo, caralho, mano, olha só, o bagulho é todo bom. Um detalhe me tirou dele. É quando tu sai da imersão, acho que é a pior coisa, né? Tipo, sim. Porque às vezes pode ser uma cena ruim ou coisa assim, mas quando tu te desliga daquilo ali, eu acho que aí, tipo, acabou, tá ligado? Aí o cara errou mesmo. E aí, por que eu entrei nisso, né? Porque a Webtoon tem o efeito de desligar isso, esse senso. Não sei se é por causa da velocidade, por realmente as coisas acontecerem tão rápido que tu não pensa sobre elas, mas eu consegui desligar isso. Pra eu não gostar de uma Webtoon, ela tem que ser muito ruim. Tipo assim, ela tem que ser pessimamente ruim. Uhum. Porque senão... A proposta dela, ela já se aceita, né? Ela já assume que não é um bagulho super complexo e tudo mais. Exatamente. Então, o problema é quando a coisa se assume como, não, a gente é muito foda, olha só como complexa a nossa narrativa. Aí chega um ponto que, tipo, acontece uma coisa nada a ver. Aí... Sim. Aí estraga. Sim, pra mim um dos melhores exemplos sobre isso na minha vida é Violet Evergarden, um anime original da Netflix, que é um anime lindo, assim, visualmente, se tu vê uma imagem de Violet Evergarden, tu chora, porque é lindo. Uhum. É maravilhosamente feito, animado, tudo, fotografia linda. A história é nada. Uhum. Porque eles escolhem algumas coisas, por exemplo, assim, ó, beleza, toda história, quase todo anime meio que segue um padrão de que o início dele sempre é meio episódico, é sempre uma história que se fecha no próprio episódio, pra te acostumar com os personagens. Então tu vai ter uns 2, 3 episódios disso pra ir seguir uma história maior. Geralmente é assim. Sim. Só que Violet Evergarden faz... Sabe Hunter x Hunter? Quando eles explicam o Nen durante 80 episódios, todo episódio, tu não quer mais aquilo, porque tu já sabe o que é o Nen, e eles ficam lá, Nen Yoral, Nen Yoral, todo episódio, Nen Yoral. Aí vem aquela imagem daquele... Tá ligado? A Violet Evergarden faz isso, só que não com um narrador que tá introduzindo a história que tu pode pular. Ele faz isso durante a história umas 5, 6, 7 vezes, eu não sei. Porque, tipo assim, ó, a personagem principal não tem os 2 braços, tá ligado? Ela tem braços de robô, tipo Full Metal, assim. Uhum. E aí, é sempre um bagulho, tipo assim, as pessoas olham pra ela e se assustam, porque ela não tem os 2 braços. Aí, ela não entende os sentimentos, e as pessoas têm que explicar o sentimento pra ela.
E aí as pessoas ficam chateadas porque ficam vendo que tem alguma coisa errada com ela. E esse início, ele tem no primeiro episódio, essa situação. Ela tem no segundo episódio. Ela tem no terceiro episódio. Ela tem no quarto episódio. Ela segue, e toda a interação de todo personagem que tem com ela é isso. Ele não vai além com nenhum dos personagens, é sempre a mesma reação. E isso parece que tu tá me... É basicamente assim, a história tá me olhando e dizendo: chora, cara, chora porque a vida dessa personagem é triste. Tu isso tem é que a vida chorar dela, com ela. todo dia vivendo isso. Sabe? Então, tipo... Aí, por exemplo, tem duas situações que me fizeram sair do achar ruim pro odiar Violet Evergarden. Que foi, a história acaba no episódio 10 ou 9 e depois ela continua. Porque sabe quando tu dá fim pra uma história? Tipo, fechamos o arco dessa personagem. Ela entendeu algo importante, agora ela vai seguir a vida dela fora da história que tu tá vendo. Eles fazem isso com ela no episódio 9, 10, e depois tem mais 2 episódios de nada. Tipo, são 2 episódios como se fossem aqueles primeiros lá do início, só que depois a história já ter fechado. Então fica um avulso, tá ligado? Tipo, por que escolheram fazer isso? Eles escolheram fechar o arco do personagem pra depois fazer nada com isso. E o segundo é uma história específica que é assim, ó. A Violet, ela vai trabalhar como... Nesse mundo tem... As pessoas aparentemente não sabem escrever carta. Elas têm algum tipo de retardo mental. Então existe uma profissão nesse mundo de pessoas que botam na carta aquilo que tu quer dizer. Então a pessoa... Tá, mas é central do Brasil, cara. É central do Brasil, exato. Aí nesse mundo, tipo, só que isso é um bagulho tipo, muito... Desse mundo, assim, tipo, muito importante. Porque... acontece, tipo, é uma profissão muito relevante. Porque tem uma coisa também. Em Violet Evergarden, a gente não sabe as consequências do que tá acontecendo. Isso eu acho uma falha muito grande de roteiro. O mundo está... A gente já chega com o mundo já um mundo estruturado de uma maneira... É um mundo pós-guerra, só que a gente não vê consequências desse pós-guerra. A gente não sabe se o país que a gente tá vendo ganhou a guerra ou não. Aparentemente sim, mas a gente não tem certeza. A gente sabe que a vida seguiu. Uhum. Não sabemos se bem ou ruim. Tipo, qual é a consequência da guerra? O que a guerra causou de impacto, além da Violet ter perdido os 2 braços? A gente não sabe. E aí tem um episódio... E aí, tipo assim, na história tem pessoas que falam pra Violet assim: Violet, tu tá sofrendo e tu não sabe. Porque ela meio que se nega a aceitar que ela sofre porque ela é uma órfã que foi criada como uma máquina de guerra. Então ela não tem sentimentos. Mas na verdade ela só não sabe dos próprios sentimentos. Uhum. Aí tem um episódio onde ela finalmente entende que ela tá queimando. A metáfora que eles usam, né? Ela tá queimando, ela tá sofrendo. Só que aí eu achei a metáfora horrorosa. Que é assim, ó. Ela vai na casa de um pai que é um escritor e ele não tá conseguindo mais escrever e tal. E ela tem que ajudar ele com isso. E esse cara, ele perdeu a filha. A filha dele morreu de câncer. A filha dele não teve nada relacionado com a guerra. A filha dele morreu de câncer. E aí eu acho que a história perdeu uma deixa muito grande de fazer com que a filha dele tivesse morrido num conflito na guerra. Por um motivo muito simples. A Violet matou pessoas na guerra. Então, quando ela vê que a filha do cara morreu e o cara tá sofrendo, ela começa a se colocar nesse lugar. Tipo, caraca, eu causei esse sofrimento pra alguém. Eu matei pessoas. Uhum. E aí, em vez de desenvolver isso... A analogia que fica é: eu matei pessoas que nem a filha dele morreu de câncer, então eu sou um câncer? Tipo, sabe? Não conversa com a história. Quando tu falou que ela morreu de câncer e não de guerra, eu fiquei pensando em talvez uma outra analogia ou outra questão de roteiro de, por exemplo, tipo, mesmo se não houvesse guerras, talvez as pessoas morressem, ou tu pode morrer de qualquer jeito, e não importa se tá na batalha ou não. Tipo, poderiam usar pra dar uma redenção pra ela de alguma maneira, e só escolheram fazer... A cabeça da Violet, eu fiquei pensando, nossa, a Violet é uma retardada. Porque ela fez uma analogia imbecil que chegou numa... Sabe, tipo assim, quem chega nessa conclusão? E aí ela fica mal só personagens de mangá mesmo, que chegam às vezes numa conclusão muito mirabolante, que nem existe. Não, assim, sim, nunca esqueço que em Boruto a Sarada achou que a mãe dela não era a Sakura, por quê? Porque ela usa óculos e a mãe dela não, então logo ela é adotada. Ela é uma Uchiha que usa óculos, mas tudo bem, isso aí a gente ignora. Foda-se. Então, assim, a história, de Violet Evergarden, ela meio que me emburrece. Ela tá olhando assim, olha,
Tu, público que tá me consumindo, tu é um imbecil. Então eu vou mastigar tudo pra ti. Várias vezes. Esse bagulho de mastigar e explicar mais de uma vez, às vezes me dá uma agonia, assim. Porque foi o meu problema com o filme do Coringa. Numa cena... Você chegou a ver o do Coringa? Eu ainda não vi esse filme. Tá, tem uma cena... Vou dar spoiler, foda-se. Pode dar, eu já sei tudo do filme. Tem uma parte ali do meio, do início pro meio, assim, que o personagem, ele começa a sair com uma vizinha e tal, né? E aí tem um momento que ele chega na casa dela. Tipo, a gente já tá pré-estabelecido que ele tem alguns transtornos mentais e tal, né? Mas daí ele chega na casa dela depois disso e ela, tipo, aparece assustada, assim, perguntando se ele é o moço que mora no apartamento do lado ali, que perdeu a mãe. Aí, tipo, quando acontece isso, tu já entende que, na real, toda aquela história que ele teve com ela, ele meio que criou na cabeça dele, assim, meio na loucura dele. Só que aí, em vez de... Ok, é isso? Não, o filme faz vários flashbacks dos momentos que ele tava com ela, e em vez de só fazer o flashback, faz o flashback com ela e depois faz o flashback sem ela no lugar. E fez isso, tipo, 3 vezes, tá ligado? Aí, tipo... No que ele entrou na casa dela e ela perguntou, eu já saquei já. E, tipo, não precisa ser nenhum gênio pra entender isso, tipo... Ficou bem subentendido que ela não conhecia ele. E a gente já sabia que ele não batia bem na cabeça, então... Quando o cara, ele explica novamente, me dá um bagulho, tipo... Ok, eu já entendi, vai, vamos. Eu vou dizer uma coisa. Isso aí que tu falou agora, culmina pra mim numa das minhas opiniões mais impopulares sobre coisas na vida. Que é assim, ó... Eu não terminei Breaking Bad. Tá. Eu quero deixar isso claro pro mundo. Você que tá ouvindo, eu sei que você já me odeia. Porque eu vi, tipo, eu comecei a terceira... Eu vi a primeira, a segunda e comecei a terceira temporada de Breaking Bad. E eu não consegui ir além. Por quê? Porque não é ruim. Pelo contrário, né? Eu não preciso dizer que Breaking Bad é bom. Não sou eu a pessoa que vai definir. Mas, meio que eu já tinha entendido. E eu fiquei pensando, caralho, eu vou ter que ficar 5 temporadas vendo uma coisa que eu já entendi. Só que o problema não foi a série, fui eu. Porque depois de Breaking Bad veio coisas como House, BoJack Horseman, Rick and Morty, que trazem uma carga parecida. Então meio que na minha cabeça o desenvolvimento desse personagem já estava pré-estabelecido. Então eu não consegui acompanhar algo que já estava claro pra mim, sabe? Tipo, pra mim ia ser maçante. Por mais que o objetivo fosse eu ver essa jornada, e eu pretendo ver em algum momento ainda da minha vida, talvez mais maduro, mas hoje eu ainda não consigo, mas eu não consegui ir além. Porque pra mim era exatamente isso que tu falou. Uhum. Eu já entendi, sabe? E a segunda coisa que me tirou de Breaking Bad, que é a mulher dele, a Skyler. Que mina chata do caralho. Puta que pariu. Tá, mas... Não consegui. Isso é bom, porque... Acho que esse era o propósito dela na série. Ser uma pessoa chata. Aí tem uns momentos mais pra frente que tu fica tipo, meu Deus, por que essa mulher existe? Eu fiquei assim desde a metade da primeira temporada. Eu já tava assim, o primeiro episódio, quando ela vai lá e bate uma punheta pra ele, eu pensei assim, porra, o cara tá com câncer, o cara tá mal, o cara tem 2 empregos, tu não pode chupar o pau dele, tu vai bater só uma punheta, vai te fuder. Sabe? Ali eu já peguei ranço dela, sinceramente. Eu gosto da série, meu, porque ela tem questões técnicas, assim, muito fodas, tá ligado? Nenhuma série tentou fazer antes. Eu só não consigo ainda, sabe? Eu só não tenho ainda a capacidade de ir. Uma hora eu vou ter, mas hoje ainda não. Tem umas ideias, assim, que eu acho muito fodas. Tipo, só o da primeira temporada mesmo, de ser, tipo, o cara é um gênio, tá no emprego de merda. Tipo, ele com certeza, com a capacidade dele, ele é muito maior do que aquilo, só que, né... O acaso da vida dele levou ele pra aquela situação. E, tipo, ele tá com câncer e ele vai morrer. Tipo, a chance dele sobreviver é, tipo, mínima, assim. Tipo, ele já aceitou que ele vai morrer. Então ele assume, vou fazer dinheiro pra caralho enquanto eu estiver vivo, pra deixar a minha filha, da minha esposa que tá grávida ainda, ter algum dinheiro. Quando eu morrer, eu vou morrer e é isso aí. Só que... acontece que ele não morre, e aí fode todo o plano dele, né? Isso eu achei muito foda, assim.
como ideia inicial. Só que aí depois tem uma barriga até, né, entre as temporadas do meio, que eu acho que meio que dá uma enroladinha de leve, assim, embora tenha vários ganchos, né, entre episódios e tal, que são muito bem feitos. Mas meio que tu sabe que ele não vai morrer. Não tem como nada ser perfeito continuamente, né? Tipo, é foda. Não tem como uma coisa ser sempre boa, sempre no ápice, ainda mais uma série. Não tem. Mas é unânime, tá ligado? Todo mundo que eu conheço que já viu fala assim, mano, melhor não tem, melhor. É foda, mano. É melhor. Não tem como. Entendeu? Eu sei que o problema sou eu, tá ligado? Que hoje, pra mim, o que ocupa o lugar de melhor série que eu já vi é House. Pra mim. Porque eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Judá e ele falou que ele não gostava de House porque ele não gosta dos personagens em House, porque exceto House, todo mundo é muito passivo, todo mundo só faz alguma coisa quando o House faz alguma coisa. Só que a questão é que eu falei pra ele, mas isso pra mim é a beleza da série. Porque a série House, ela não é sobre medicina, ela não é sobre um hospital, ela não é sobre os pacientes, ela é sobre o House. Não, nunca é sobre o universo, é sobre os personagens. Só que no caso de a série House, ela é um grande estudo do personagem do House. Uhum. E cada aspecto que torna ele uma pessoa horrível que não consegue sair desse ciclo de autopiedade. Sabe, o House, ele tem esse dilema de eu sou um ótimo médico porque eu sou infeliz. A minha infelicidade, o meu sofrimento me faz ser um bom médico. Uhum. No momento que eu sou feliz, eu abro mão da minha realização, que é a medicina. E isso acontece em alguns momentos da série e tem um peso tão grande que é tão triste o fato da última temporada eles terem tirado a Cud, que é uma personagem muito importante, né? E a última temporada meio que ela é um fechamento legal, ao mesmo tempo que ela fica sem sentido porque falta um personagem muito importante da série, que é a Cud. Eu não sei, porque faz muito tempo já, né? Eu não fui procurar se teve alguma treta com a atriz, alguma coisa assim, porque ela não volta, ela é a única que não volta no último episódio. Pode ter acontecido. Tá ligado? Tem o último episódio e ela é a única atriz da série que foi importante que não voltou. Que não voltou nem que o House tá tendo uma ilusão, uma louca tal, na cabeça dele, e também tem o velório dele depois. E nenhum desses momentos ela apareceu. Pra quem não viu, tipo, tá aí, ele morreu. Pra quem não viu essa série de 8 anos 20 atrás, anos. O House morre no final, só que não, né? Então... mas é foda porque, tipo, os personagens de House, eles são reativos, eles só vão reagir ao que o House fizer. Porque a série não é sobre nenhum deles. A série é sobre o House. Tanto que a última temporada faz algumas piadas em relação a isso, porque quando o House volta, né, ele tava na cadeia, ele volta, e quando ele volta, ele acha interessante o fato de que a vida das pessoas seguiu sem ele estar por perto. E ele fica curioso com isso, porque, tipo, é meio que a série dizendo isso, olha, as pessoas, na real, têm até uma vida sem o House. Uma autonomia, até eles conseguem fazer alguma coisa. E eu acho isso muito bom, sabe? Porque, trazendo de novo a Cud, né, que eu tinha falado, o House tem essa questão da infelicidade e ele sempre escolhe ficar com dor, né, a coisa da perna, pra continuar sendo um bom médico, porque tem dois momentos da série em que ele tá fazendo tratamento, ele tá se medicando, e a perna dele tá funcionando bem, ele volta a correr, ele volta tal, só que ele começa a falhar no julgamento dele como médico, ele começa a deixar de ver coisas, né, que seriam importantes. Eu acho que eu vi esse episódio. E aí chega o momento onde ele começa a namorar a Cud. E quando ele começa a namorar a Cud, ele fica feliz. E ele ficando feliz, ele começa a não ser um médico tão bom. E ele vai até a casa dele e ele fala, não interessa, porque entre ser um bom médico e ficar feliz contigo, eu quero ficar feliz contigo. É a primeira vez que ele toma essa decisão de abrir mão da medicina pra ser feliz. E eu acho isso foda porque isso dá um peso muito grande pro que ela faz depois, que ela abandona ele por causa da questão das drogas, porque ela tava passando por um momento ruim. E aí ela tem que fazer um exame, acho uma coisa assim, e pode ser que ela esteja com câncer. E aí o House não consegue ver ela. Ele não consegue, ele só tinha que ir lá ver ela, e ele não consegue. E aí ele se droga pra ir ver ela. Só que assim, ele era um drogado em reabilitação. Uhum. É a primeira recaída que ele tem. E foi numa situação limite. É normal. Só que ela não aceita, porque ela entende que ela é mãe, ela já tem mais de 40, a vida dela não comporta essa responsabilidade.
E ela admite isso, ela fala na série, ela fala, a culpa é minha. Eu tava errada em ter dado a chance pra esse relacionamento. Ele não fez nada de errado. E isso é foda, porque daí fica aquela coisa assim, quem eu odeio? Eu espectador, sabe? Tipo, ela foi pau no cu, só que ela tá admitindo e ela tá certa no que ela tá falando. O que eu vou fazer com esse sentimento que eu tô, sabe? Eu tô com pena do House, porque ele não merecia isso. Porque o que aconteceu com ele foi natural. Era, sabe, um viciado que acabou numa situação limite voltando à droga. E ela também é uma mãe de família que também tomou a decisão mais natural pra ela e pro bem-estar da família dela. O que eu faço com os meus sentimentos agora, tá ligado? Cara, é muito bom. Cara, House, eu tenho meus prós e contras aí, que tipo... Que eu gosto do House, que ele tem um que meio Sherlock Holmes, assim, e tal, tá ligado? Eu acho... Sim. Acho bem legal e tal, ele tem umas sacadas que ninguém tem e tá meio que na cara de todo mundo e só ele que viu. Mas o meu problema maior, assim, é quando meio que a estrutura dos episódios meio parecida, no sentido de, tipo, chega alguém com uma doença... Cansa. E aí tá, é uma doença, eles meio que sabem, mas tem uma coisa que tá impedindo deles de decifrarem o que é, não estão achando a solução, e é uma coisa que deveria ter sido feita, tipo, o hospital de ter descoberto, tipo, lá no início, quando o cara chegou, tá ligado? Ou é isso, ou é um bagulho tão básico, mas tão básico que ninguém desconfiaria, sabe? Tipo, esse personagem tinha um irmão gêmeo, e aí tem células do irmão gêmeo dentro dele, mas como a mãe não falou que eles eram dois e um nasceu morto, ninguém investigou isso, tá ligado? É meio que quase um deus ex-máquina, tá ligado? E aí eu fico, tipo, tá... E não é porque fosse de vez em quando, eu até meio que achava legal, porque tem umas doenças muito raras, muito loucas, assim. Mas é, tipo, quase todo episódio isso, daí isso meio que me cansa. É que isso não me incomoda porque eu vi House, sei lá, da primeira à 8ª temporada, pelo menos 5 vezes. Tudo bom. Todo ele, tá ligado? Eu sou disso, eu faço isso com a série. Não me julgue. How I Met Your Mother deve ter sido o dobro disso. E a série deixa claro, a partir de determinado ponto, que a equipe do House é feita pra isso. Então, tipo, não é um bagulho, tipo assim, não me incomoda porque geralmente quando isso acontece é aquela coincidência incrível. Nossa, que coincidência que só cai pra equipe do House esses casos assim. Não, ele é a equipe que resolve casos que ninguém mais consegue. Beleza, então, meio que isso eu entendo, que tipo, ele é um médico muito foda, só que ele é difícil de lidar, então chegam só casos muito específicos pra ele. Não é isso. É que eles são uma equipe de casos insolúveis. Tipo assim, já foi investigado, os sintomas são contraditórios. Assim, a equipe dele é uma equipe que só trabalha no diagnósticos de coisas indiagnosticáveis, ou seja, os outros médicos não sabem o que é. Geralmente é um paciente que tem como pagar por aquilo, né? Porque é um hospital rico pra caralho. Sim, né? Então, tipo assim, a equipe dele, ela é pra isso. É uma equipe que resolve casos que outras equipes não conseguem. Tipo assim, eles não são médicos que fazem tratamento, eles são médicos que só pensam. Eles vão lá e fazem só o básico. Eles são pagos, na verdade, só pra pensar qual é o possível problema daquele paciente. E é só isso, eles são uma equipe só de diagnóstico. E isso nem existe, só existe no mundo fictício de House, tá ligado? Uhum. Não existe, aliás, não é um departamento real em hospitais. É uma etapa de tratar uma doença, de diagnostica e trata a doença. Em House isso é um departamento, isso é algo que não... Tanto que a própria série fala que, na verdade, isso não existe em outros hospitais, e o House tá indo, uma hora ele sai do hospital e ele quer levar isso pra um outro hospital e tal. Ele quer mudar de vida e tal. Eles falam que isso não existe em outros lugares, é só ali no hospital deles. Eu me lembro de um episódio que eu não sei o que acontece, que a diretora do hospital lá, ela fica de cara com ele e aí meio que de castigo ele põe ela pra fazer... Ela põe ele pra fazer, tipo, plantão, assim... clínico geral, tá ligado? Pra pegar, tipo, gripe, uns bagulho bem básico, assim. Daí ele faz isso algumas vezes. Daí... tem umas partes que é bem engraçada, né? Tipo, quando eu durmo assim, meu braço fica doendo. Tipo, quando eu durmo em cima do meu braço. Daí, tipo, ele olha assim, já tentou não dormir em cima do teu braço. Mas eu durmo assim... Cara, tem um que é muito bom, que é tipo... É uma piada que ela só funciona em inglês, mas ainda assim eu achei incrível.
Porque tem um método contraceptivo que a tradução dele seria gelatina, jelly, sabe? Tipo, não sei o que é. Uhum. Aí ele tá conversando com a menina, e aí a menina engravidou. A menina tá com algum problema na vagina. E aí ele não sabe o que é, ele acha aquilo muito estranho, e aí ela pensa, você e seu namorado usam camisinha e tal. Ela fala, não, a gente usa geleia. E aí ele pega e fala, não, mas isso não deveria acontecer, não sei o quê. E aí ele se vira pra pegar alguma coisa e ela fala assim, eu trouxe, tu quer ver? Ele fala, não precisa, não sei o quê. Só que quando ele vira, ela tá segurando um pote de geleia. Ai. Geleia. Que horror. Chamora, tá ligado? E aí ele pega e chama e fala tipo assim, tá, já entendi, temos uma vaginose muito agressiva, porque a menina tava metendo comida, tá ligado? E tem umas assim, tem um que é literalmente uma piada, sabe aquelas piadas de loira burra? Tem um episódio que é isso, que é um cara que ele chega lá e ele pega e fala assim, eu não sei o que acontece, todo lugar que eu toco dói, daí ele pega o dedo assim, olha só, aí ele toca no braço, ele toca na perna, ele toca no... aí o House olha e fala assim, então teu dedo tá quebrado, irmão. Não. É literalmente uma piada, tá ligado? Meu Deus. As partes de coisas são muito geniais, da clínica, que é quando ele vai pra clínica. É muito bom, é muito bom. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e não deixe de considerar nos apoiar no Patreon. O nosso Patreon é o 2 Palitos Podcast. Se você estiver ouvindo isso no SoundCloud, pode ir ali à direita que vai ter o íconezinho, é só clicar. E reclamações, sugestões, críticas, enfim, qualquer coisa, vocês podem nos mandar um e-mail pelo 2palitos.podcast@gmail. O 2 é o numeral, né? 2palitos.podcast@gmail. Se você estiver no SoundCloud, pode mandar uma mensagem também direto para nossa conta, que quem sabe a gente lê em algum episódio. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.